Olá, seja bem-vindo ao Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Hoje temos um tema que vai interessar todos os nossos telespectadores. Olha só, formação de time de vendas de alta performance. A alta performance hoje está em voga, mas será que você sabe quais são os caminhos de poder montar um time de vendas para alta performance? E como nosso convidado especial está vindo pela primeira vez no nosso programa, o Tássio Almeida, ele é executivo de vendas. Tássio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra falar sobre esse assunto tão relevante, que todos os nossos espectadores precisam saber, porque toda empresa é formatada para vendas, seja um escritório de advocacia, seja uma empresa que vende direto para o consumidor final, seja uma empresa que vende para a indústria ou para outra PJ. Vendas é o oxigênio de qualquer empresa. Eu costumo dizer que toda e qualquer empresa, aqui no seu escritório, você tem a equipe que vende e a equipe que ajuda a vender. E muitas vezes a gente não consegue entender isso. Então eu estou há quase 20 anos já trabalhando com varejo, seja direto para o consumidor final, seja também para empresas, e a gente pode perceber que uma empresa formatada para vendas é uma empresa que prospera. Uma empresa que não tem uma cultura de vendas é uma empresa que enfrenta sérias dificuldades. Então aqui o intuito é contribuir e eu tenho certeza que a gente vai bater um bate-papo aqui bem produtivo. O nosso pessoal de casa ele vai querer saber com certeza quem é o Tássio Almeida. Fala pra gente um pouco da sua trajetória de vida, quem é o Tássio, Então, um pouco do seu currículo internacional, Olha só. Eu sou um profissional de varejo, hoje eu ocupo uma posição de executivo de vendas, eu cuido do Centro-Oeste, mas eu já ocupei essa cadeira em outras empresas, Então, sempre trabalhando muito no varejo nacional, mas também ocupei uma cadeira de executivo de vendas na Rodobens, que trabalhava com consórcio e com caminhões da Mercedes-Benz. Então, foi uma empresa que eu aprendi muito, apesar de ter 1 ano e 7 meses só nessa empresa. Eu pude aprender outra faceta das vendas, que são as vendas consultivas e as vendas B2B, que são empresas para empresas. Então, assim, nessa empresa eu aprendi bastante e no varejo aí há quase 20 anos, varejo direto para o consumidor final, a gente aprendeu bastante também. Então, assim, eu costumo dizer que eu sou um vendedor, porque a minha posição hoje é entender o que o cliente quer, ouvir o que o cliente quer e estruturar as melhores equipes de vendas para atender melhor esse cliente. E isso se faz em qualquer segmento. Então essa é a minha percepção sobre vendas. Vendas para mim é o oxigênio de qualquer empresa. E quais são as qualidades assim de um bom vendedor? Como é que a gente vai identificar? Nossa, esse cara aí é bom vendedor. A gente consegue trazer algumas qualidades? Tem. Então assim, muito se pensa que vendas é um dom, que algumas pessoas já nascem com esse talento natural. O que é que eu acredito? A venda é a combinação de 3 fatores para mim. O primeiro fator de um bom vendedor é a ambição. Isso você consegue captar numa entrevista. Segundo fator é o método, que aí você pode treinar e desenvolver essa capacidade com o colaborador. E o terceiro fator fundamental para um bom vendedor é a capacidade emocional. O bom vendedor ele tem que saber receber não. Eu sempre falo que vários nãos, e tem uma estimativa que para cada sim você levou 10 nãos antes. Então, assim, eu falo que um não é a construção do sim. Eu concordo com essa frase. Então, assim, o vendedor e você que com certeza é vendedor, você vai ter que bater várias vezes no escritório do seu cliente lá, às vezes ele vai sondar, muito dificilmente ele vai vir no teu escritório e vai dizer um sim de primeira. Muito dificilmente. Ele vai dizer um talvez, um não no momento, e você vai ter que ir construindo essa relação. Então, assim, o bom vendedor, na minha experiência, é esse que combina esses 3 fatores. E aí ele tem que ter, claro, uma capacidade de confiança muito grande, autoconfiança nele mesmo. Ele tem que acreditar no produto, no serviço que ele está vendendo. Ninguém consegue vender algo que ele não compra. Se você está com um produto e você não compraria, jamais você vai conseguir vender. Então, assim, eu acho que o vendedor é uma construção. Não é nada que é um dom, é desenvolvido, mas, claro, as pessoas naturalmente têm dons e talentos que já nascem inatos, porém podem ser desenvolvidos. Então eu já vi muito bom vendedor talentoso se perder porque não tinha disciplina.
Ao passo que eu também vi vendedores que estavam na média e com a capacidade que eles tinham, a disciplina de desenvolver, eles se tornaram excelentes vendedores. Então, é assim, não é dom, é preparo e muito estudo e acompanhamento. Né? Como líder de vendas, eu sou responsável por formar bons vendedores. Então, para isso, eu tenho que estar muito atento sempre no salão de vendas, ouvindo como é que o meu vendedor está atendendo o cliente, o que é que o cliente está achando do atendimento dele. Então, assim, é muito acompanhamento. Né? Em vendas, você não pode só confiar. Em vendas, você tem que conferir o que o seu vendedor está fazendo. Tá? Então, acho que para todos os empresários isso é muito importante. Bom demais. Eu tenho uma frase, né, que eu guardo para mim, de que se você já conseguiu dar um beijo na boca uma vez na vida, você se vendeu. Você se vendeu. Então, todos nós somos vendedores. É óbvio que uns vão desenvolver essa capacidade, que foi dita aqui, para poder vender mais, talvez por uma necessidade, por uma escolha de profissão, mas todos nós temos que ser bons vendedores aí na vida, né? Gente, vamos aqui a um breve intervalo, o tempo passou voando, dá tempo de você tomar uma água, ir ao banheiro, mas volta que tem muita coisa para a gente poder falar ainda hoje, tá bom? Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Hoje falamos sobre o tema formação de time de vendas de alta performance. Como convidado aqui, o executivo de vendas Tássio Almeida. O primeiro bloco voou. Se você perdeu esse primeiro bloco, vai lá em nosso canal do YouTube, Dr. Flávio Varela Torres, e assiste o primeiro bloco que ficou muito bom, tá bom? Tá, temos mais perguntas aqui para você. Olha só, quais são os melhores métodos para poder motivar uma equipe de venda? Deve ter alguma coisa aí legal, de técnica, de motivação, né? Eu quero aprender também. Assim, doutor Flávio, o vendedor, ele gosta de uma coisa, dinheiro. Tá? Então, coloque isso na mente de você. Se você quer motivar a sua equipe de vendas, o primeiro passo é estabeleça metas claras, metas realistas e uma cultura de comissionamento que atenda esse vendedor. Tá? Então, assim, é super importante ter uma clareza nas metas, que essas metas tenham desafio, mas sejam atingidas e que também existam incentivos para cada faixa de atingimento de meta. Então, definido isso, você vai para o segundo ponto, que é o acompanhamento. Então, você tem que ter indicadores claros para o seu vendedor acompanhar cada semana como está o nível de atingimento da meta dele. E aí, de acordo com o atingimento da meta dele semanal, ele já pode projetar o ganho que ele vai ter no mês. Então, se for claro, transparente e essa escadinha for uma progressão que permita que ele possa se estimular a obter um gatilho mensal que gera uma remuneração variável atrativa para ele, não tem melhor motivação. Muitas vezes a gente fica perdendo tempo em, às vezes, palestra motivacional, às vezes outro tipo de coisa. Vendedor gosta de dinheiro. Vendedor gosta de ver sempre um ganho a mais e que ele possa fazer parte da construção do salário dele. Então, um bom vendedor é aquele que realmente enxerga valor na comissão. Existe alguma forma de a gente poder medir esses desempenhos? Tem. Então, assim, como eu falei no tópico anterior, existem indicadores. Então, o primeiro indicador que a gente tem que medir é a taxa de conversão. Quantos clientes o seu vendedor atende e quantos desses ele efetivamente consegue fechar a venda. Esse é o primeiro dado. Segundo, qual é o ticket médio que ele vende para cada cliente convertido. Terceiro, é a capacidade que o vendedor tem de reter esse cliente. Quanto tempo esse cliente continua na carteira daquele vendedor. E uma das coisas que os empresários perdem muita oportunidade às vezes a gente quer captar novos clientes, mas não necessariamente precisa disso. A gente pode vender outros produtos para a mesma base de clientes. É muito mais inteligente, muito mais barato. Então, quantos a sua base de vendedor está trabalhando a carteira deles? Então, esse tipo de indicadores, dentro de uma política de remuneração,
faz toda a diferença na motivação do time de vendas. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui que diz o seguinte: quais são os desafios na formação de uma equipe de vendas aí para poder atingir a alta performance? Então, assim, eu acho que o principal desafio na seleção, você tem que ter um perfil dentro da cultura da sua empresa. Segundo, a cultura da sua empresa tem que ser uma cultura forte. E terceiro, tudo que tem, desde a captação desse vendedor novo e o treinamento dele, através do onboard da empresa, tem que ser formatado para que ele possa efetivamente sentir-se parte do time. Não pode ser nada só colocar ele para ver um vendedor mais experiente trabalhar. Não, tem que ser de forma estruturada, que cada dia ele possa aprender algo novo e ser acompanhado. Então, assim, eu acho que muitos vendedores se perdem porque a gente não tem um treinamento qualificado. Tá? Então é isso. Existe um problema que eu acho que deve ser de todos que nos assistem aqui, que vão nos assistir também na internet futuro, que é rotatividade, né? Então a gente vê que quem trabalha com venda, ele tem muito giro. É como se para ele centavos valessem a pena de mudanças. Como é que a gente pode lidar com essa rotatividade, poder ter a fidelização desses vendedores? Então assim, esse turnover realmente, Flávio, é muito mais alto e com essa geração agora mais jovem, ainda maior, tá? Porque eles não têm um senso de pertencimento. Então, o que a gente tem percebido na minha experiência? Que, além de oferecer benefícios compatíveis com o mercado, a gente não pode jamais tentar oferecer algo muito abaixo do mercado. Aí a gente não vai ter uma estratégia assertiva. Então, se a gente tem a clareza que a gente está oferecendo a média do mercado, a gente tem que ter incentivos internos. E aí pode ser campanha extra, mensurando não somente uma premiação em dinheiro, mas uma premiação de reconhecimento, o funcionário do mês, o aniversariante do mês, a gente tentar criar vínculos emocionais, tá? Para que a pessoa possa ter esse sentimento de pertencimento. E, claro, a remuneração tem que estar compatível com o mercado. Nosso programa hoje voou, hein? Tássio, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que quem nos assistiu, se colocar em prática tudo isso que aprendeu aqui, ele vai conseguir montar uma equipe aí de sucesso e de alta performance, que é o nosso tema de hoje. Eu queria te agradecer por você aceitar o nosso convite de estar conosco aqui no Varela Torres Cast. Eu que agradeço, já espero o próximo convite. Com certeza, né? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.